paz do Senhor, irmãos, tudo Paz do bem com Senhor. vocês? Estamos aqui para mais um devocional. Amém. É uma alegria poder compartilhar esse texto com vocês. Fica em Lucas 8, no versículo 22, diz assim: Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre um lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Nós estávamos conversando referente a essa passagem de Lucas e aí interessante o questionamento dos discípulos para Jesus. Tá? Jesus estava dormindo no meio da tempestade, no meio da dificuldade, e eles vão lá e falam: Poxa, Jesus, ó, não tá vendo o mar, a fúria do mar, não tá vendo a fúria do vento? Nós vamos morrer. E o Senhor aí tá dormindo? Onde já se viu? Então é o questionamento dos discípulos para Jesus. E aí Jesus olha para eles depois de acalmar a tempestade, depois de fazer o milagre, e fala assim: E a fé de vocês? Vocês não viram eu curar, eu fazer os milagres? Então, é interessante porque Jesus estava com eles já vinham andando um tempo com Jesus, e mesmo assim a fé deles não era firme, estava abalada por causa da situação. E aí isso mostra a imaturidade, apesar de estar um tempo com Jesus, andando com Jesus, ainda assim eram imaturos, né? Então, a dependência deles não estava em Deus, não estava em Jesus, estava no barco, estava na circunstância. Então, isso mostra que estava abalado com a situação. Puxa vida. E é interessante porque quando eles começam a passar por uma situação como essa, é uma característica muito da nossa época, né? Começa a passar por uma situação como essa e eles esquecem tudo que Jesus havia feito, né? E começam a centralizar o problema. Mas o terceiro ponto que a gente quer colocar aqui é justamente esse. A gente tem a mania de sempre olhar para o problema, mas a questão desse texto aqui não é a tempestade, né? A questão desse texto aqui, o cerne do texto é Jesus, é o poder dele sobre todas as coisas, é o domínio que ele tem sobre o mar, né, nesse caso, mas é o domínio que ele tem sobre todas as coisas, né? A Bíblia vai dizer que sobre a sua vontade todas as coisas vieram a existir. Então Jesus, ele se levanta e ele dá ordem ao mar, a ponto das pessoas ficarem admiradas com o seu poder. Mas o objetivo de Jesus aqui, que é o último ponto que nós queremos comentar, não era apenas mostrar o seu poder, mas era também salvar pessoas. A proposta de Jesus, quando ele dá ordem para os discípulos: vamos atravessar o lago, é justamente porque ele sabia que do outro lado tinha alguém que precisava ser salvo. E desse outro lado tinha lá um homem endemoniado, que a gente vai acompanhar aqui, que é o endemoniado, o gadareno, e a gente sabe que Jesus estava lá para salvar aquele homem, para libertar aquele homem. E Jesus, da mesma forma como ele atravessou a tempestade para salvar aquele homem, ele atravessou a tempestade para nos salvar. Ele passa por todas essas situações, como a gente já bem conhece a história de Jesus, mas ele passa por tudo aquilo a fim de salvar, porque o objetivo de Jesus é esse, sempre foi esse, salvar. Quando o texto de João 3,16, ele vai dizer isso para nós, é muito simples: Deus amou o mundo
E Jesus é a revelação deste amor. Por isso ele atravessa uma tempestade a fim de nos salvar. Amém? Esperamos que você tenha sido abençoado com esse devocional e tenha uma boa semana. Deus abençoe.